As pessoas dizem que Deus é amor. Então, toda vez que a gente sintoniza com o amor, a gente sintoniza com Deus. Não precisa ter religião. Independente de você ter religião. Tem pessoas que nunca se pisaram numa sinagoga, numa igreja, num centro espírita e têm um nível de amor extremamente elevado. Praticam amor à caridade de forma totalmente desinteressada. Esse espírito não precisa de religião, porque a religião dele é o amor. Eu lembro do Drauzio Varela, né? É ateu. E o exemplo dele de atender no Carandiru, né? E tantas outras coisas boas que ele faz que talvez a gente não saiba, não venha à tona, né? Mas quantos anos ele não atendeu de forma gratuita o Carandiru ali, os internos, e é um ateu, né? Que, exemplificando o amor no dia a dia. É verdade. E você vê, né? Com todo esse histórico aí que nós já passamos, para quem está nos assistindo, a gente vê que o amor ele independe de classe social, não depende de riqueza, não depende de sexo, não depende de raça, não depende de religião. Porque eu citei aqui pessoas de várias religiões, né? A gente pode ver também Buda, Gandhi, né? Que são pessoas que refletiram os ensinamentos e a luz de Deus, o amor de Deus, né? Você vê, Gandhi ganhou uma guerra sem dar um tiro, né? E contam que na espiritualidade ele recolheu um grande espírito trevoso na Terra, né? Segundo dizem, Adolf Hitler estava muito próximo da costa terrestre, que ele estava numa colônia na Lua, e como a sua vibração ainda influenciava as pessoas daqui, ele foi mandado para Plutão, né? E lá quem foi acompanhá-lo? Gandhi. Ou seja, um ser extremamente violento e o outro extremamente pacífico. Um espírito de grande envergadura moral e um espírito ainda tão embrutecido com tão baixo nível de amor. Ah, mas quer dizer que Hitler tem amor no coração? Claro que tem. Mas mesmo assim, ele tinha também muito ódio, muito ressentimento, que ofuscava esse amor, mas ele tem. Tanto que ele tinha amor à pátria dele, ele tinha amor aos animais, principalmente aos cães, né? Ele tinha amor, né? Mas com as pessoas, ele era terrível. E você vê como é uma questão de condução dos nossos dons, né? Vamos dizer assim. Porque você vê uma pessoa com um dom da oratória, um dom do magnetismo, o dom da influência. Eu imagino que, não sei quanto, né? Eu não deixar o tempo, né? Dependendo quantas reencarnações, quantos séculos à frente, mas é um espírito que poderia ter feito, mas pode vir a fazer muito com essas habilidades, né? De, num futuro, talvez ele ser um palestrante, né? Olha, Utilizando esse dom, né? Você não tenha dúvida nenhuma que aonde ele está, com quem ele está, ele vai ter oportunidade de voltar ao globo terreno. Por enquanto ainda não, né? Porque a sua presença aqui estava influenciando o nazismo no planeta Terra ainda. Então foi afastado por causa disso, tá? Que ele tinha muitos seguidores. Esses seguidores em sintonia com ele estavam tentando ressuscitar o nazismo aqui dentro do nosso globo terreno. Por isso que ele foi afastado, né? Mas imagine esse ser voltando como um grande pregador. Seja católico, seja espírita, seja protestante. Com todos os dons que ele tem, que você falou, mas imagine todos esses dons refletindo o amor de Jesus, o amor de Deus. Olha que obra que esse espírito vai poder fazer aqui no plano terreno, né? Se você comparar Herodes com Vicente de Paula, não tem como comparar, né? São seres totalmente diferentes, mas são o mesmo espírito. E é interessante, não por uma curiosidade vazia, né, de fazer aqui um TV Fama espiritual, né, para ver, mas é interessante esses exemplos de analisar os espíritos, quem foi em outra encarnação, para pegar esse contraste, para ver que a gente, né, nós, apesar da nossa inferioridade, podemos, né, avançar, podemos nos aproximar de um modelo que é Jesus, né? O próprio Judas, que diz depois que é Joana d'Arc. Sim, verdade. Né? É outro extremo, né? É outro extremo. Você vê, um espírito que ele, de certa forma, traiu, né, tudo aquilo que ele aprendeu, né? Segundo alguns historiadores, ele tinha uma intenção por trás disso, que ele queria causar uma revolução, né?
Mas veja bem, ele vendeu um inocente por algumas moedas. Joana d'Arc foi vendida por algumas moedas. A vítima da sua traição padeceu na cruz. Ele padeceu na fogueira. Inocente. Sem nada a fazer. Teve que sentir na pele para poder aprender, né? Através da dor, porque o amor não foi suficiente no seu coração. E aí ele precisou vir como Joana para resgatar isso. E como Joana ele conseguiu elevar o seu nível de amor. Porque Joana ela tinha amor às pessoas e amor à sua pátria. E ela queria libertá-la. Foi isso que Jesus ensinou para ela, a punho de espada? Não, mas foi o que ela conseguiu diante do adiantamento dela. Mas se comparar Judas com Joana d'Arc, não tem como comparar. Mas são o mesmo espírito. Né? O poder transformador de Deus, ele vai agindo nas sucessivas encarnações. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.